Boa tarde a todos. Agradeço em nome da Apicaps e do Centro Tecnológico de Calçado a todos a vossa presença. Agradeço em particular a presença do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, bem como a todos os oradores que estarão connosco nos próximos dias. Há precisamente um ano, o setor do calçado, através da Apicaps e do Centro Tecnológico, apresentou o Plano de Ação para a Sustentabilidade na fileira do calçado em Portugal. Este documento, apresentado simbolicamente na LIPOR, há cerca de um ano, foram apresentados dezenas de medidas e definiram uma meta particularmente ambiciosa. Portugal quer ser uma grande referência internacional no desenvolvimento de soluções sustentáveis do setor do calçado. Ora, este plano divide-se em 3 eixos: planeta, pessoas e empresas. Apresenta mais de 12 medidas distribuídas por cerca de 50 ações. Importa, por isso, fazer um ponto da situação do trabalho feito. Nos próximos dias abordaremos vários temas que nos parecem atuais e pertinentes, como, por exemplo, o futuro do couro, novos materiais ou por exemplo, a eficiência energética. E espero, sinceramente, que estas sessões que vão decorrer ao longo desta semana possam ser verdadeiramente produtivas. É de todo crucial que a nossa indústria possa dar um exemplo forte e um forte contributo para este tema tão importante. Agora convidava o Sr. Ministro a dirigir-nos umas palavras. Muito obrigado a todos. Muito bem, com muito gosto vos dirijo umas palavras. Eu começo por agradecer muito este convite, mas muito particularmente agradeço a promoção desta Semana da Responsabilidade Ambiental na fileira do calçado e, como o Sr. Presidente Luís Onofre disse muito bem, esta semana não surge de uma vontade, ainda que generosa, seria sempre bom, surge depois de um trabalho que já tem um ano de vida, focado na sustentabilidade do setor. E se há setor que merece o reconhecimento pelo notável percurso que fez em Portugal, é manifestamente o do calçado. Não será o único necessariamente, mas é manifestamente um daqueles que mais destaca. Eu direi, aliás, que os setores mais pesados em termos do volume de negócios e da dimensão de emprego que tem em Portugal se portaram muito bem, e o do calçado manifestamente portou-se melhor do que todos os outros, seja na procura de novos produtos, na procura de novos mercados, na forma como combateu e de que maneira o anúncio de uma morte anunciada há um bom par de anos com a globalização e como de facto hoje o calçado português é conhecido no mundo fora. Acho que ninguém certamente comprará calçado de qualidade sem perguntar preços a Portugal e condições, e isso resulta do mérito essencialmente do setor, dos seus empresários, da sua associação, do centro de saber que montou. É muito claro nesta nova geração que estamos a começar, e eu atrevo-me a chamar de nova geração, porque ela acaba por ser muito ditada pelo Pacto Ecológico Europeu, é que nós, para cumprirmos as metas do Pacto Ecológico Europeu, temos que ir muito além daquilo que são as energias renováveis, a eficiência energética, a mobilidade descarbonizada. Não quero desvalorizar nenhum destes setores ou destes temas, mas manifestamente eles não fazem o alfa ou o ômega daquilo que são as necessidades do nosso novo pacto ecológico. Ou seja, temos mesmo que adotar uma ambição de poluição zero, um ambiente completamente livre de substâncias tóxicas, e temos que mobilizar a indústria para uma economia circular e limpa. Quando nós falamos, e o Governo disso tem falado abundantemente, eu até sou daqueles que me imaginam menos espaço tem para o poder dizer, mas outros colegas meus têm, quando falamos na reindustrialização do país, temos manifestamente que olhar o futuro com instrumentos que não são os instrumentos do passado. E para isso há de facto um conjunto de peças que têm que saber mover-se em paralelo, porque de outra forma nós ou não chegamos lá, ou chegamos lá com mais dificuldade, ou chegamos lá com muitos impactos ambientais, ou chegamos lá com alguma mortalidade empresarial pelo caminho. Ao mesmo tempo que manifestamente a indústria tem que dar passos para desenhar e produzir produtos mais sustentáveis, temos que, em simultaneamente, sermos capazes de influenciar os consumidores para isso mesmo.
E não podemos estar aqui a falar, cada vez menos temos que falar em produtos de nicho. Eu conheço com muita estima as sapatilhas da Parley que a Adidas faz com plástico que vem nos oceanos. A minha filha chamou-me a atenção. E são, de facto, peças interessantes, até como peças de design de uma sapatilha ou de um ténis. Imagino que estejam pessoas a ouvir do norte a sul do país. Mas nós temos mesmo que construir estes produtos como produtos de grande consumo, e os produtos de grande consumo estão em alguns setores da economia portuguesa, um deles é, por exemplo, o têxtil, mas é certamente o calçado. Isto é, tendo nós consciência que a moda sustentável está a conquistar cada vez mais adeptos, temos que ir além disso mesmo e temos que ajudar a construir um mercado, e um mercado, então, em que para que uma moda possa ser considerada sustentável, não é ter a certificação ambiental de um dos componentes que utiliza, ou ter a certificação ambiental de alguns dos processos industriais que desenvolve. Tem que ter mesmo uma perspectiva completa, que significa o quê? Usar o menos recursos possível, utilizar as mais das vezes esses mesmos recursos, perceber que o mundo para que queremos caminhar é um mundo sem resíduos, porque tudo pode voltar a ser reincorporado. E há aqui, de facto, muitas áreas onde a indústria do calçado se quer comprometer e onde fica sempre aqui o meu desafio e a enorme solidariedade perante aquilo que foi a ser os vossos gestos. Começando por um que é, por exemplo, a eficiência hídrica. Portugal é um país onde se estima que em 20 anos haja menos 25% da chuva em consequência das alterações climáticas. Atenção que alterações climáticas não quer dizer necessariamente menos água no planeta. Eu diria até pelo contrário. Temperatura mais alta significa mais evapotranspiração e, consequentemente, mais chuva. Mas na bacia mediterrânea, onde Portugal está, isso não acontece. Nós vamos ter menos disponibilidade hídrica. E eu costumo dar às pessoas mais novas com quem convivo, o primeiro exemplo que eu dou de economia circular é mesmo do ciclo da água. O ciclo da água que todos aprendemos na escola primária é uma evidência da circularidade. Por isso nós temos mesmo que, por exemplo, em relação à água, estamos a falar de uma indústria altamente consumidora de água, como muitas outras o são, as pessoas não têm a mais pequena noção de quantos litros de água são necessários para fazer um par de sapatos, ou quantos litros de água são precisos para fazer umas calças de ganga. São sempre números astronómicos em termos de quantidade de água, mas temos mesmo que cada vez mais garantir que o ciclo da água cumpre o seu circuito circular e não linear com mais qualidade. Isto faz-se evitando a deterioração das massas de água, limitando as descargas poluentes, recuperando essas mesmas massas de água e, sobretudo, reintroduzindo a água nos processos industriais. Nós não podemos nunca, quando falamos de adaptação, que é um dos verbos-chave do Acordo de Paris, pensar que quem se vai adaptar é a natureza a nós próprios. Não. Somos nós que nos temos que adaptar aos circuitos naturais. Nós sabemos bem que a água é essencial para a nossa espécie, mas é essencial para todas as outras espécies. E, portanto, a água é dos ecossistemas, não é dos homens e das mulheres. E, portanto, no domínio da eficiência hídrica, tenho a certeza que este setor pode dar caminhos pode trilhar caminhos robustos e de uma cada vez maior eficiência. Obviamente que, quando falamos da indústria, essencialmente quando falamos da indústria, temos que cada vez mais falar em eficiência material. A noção da eficiência energética já é, enfim, ainda que muito haja por fazer, mas já passou do discurso para a prática, até porque, ao ser mais eficiente energeticamente, todos os empresários têm noção daquilo que eles podem poupar, independentemente da sua consciência cidadã, sabem que se forem eficientes do ponto de vista energético, vão ter uma cada vez menor fatura de energia, as mais das vezes eletricidade, para pagar no futuro próximo. Mas, de facto, a eficiência material é tão relevante como a eficiência energética quando estamos a falar de um mundo descarbonizado e que regenera recursos. A eficiência material pensada ao longo de toda a cadeia de valor, desde o desenho dos novos e a concepção dos novos produtos, passando, obviamente, pelo prolongamento da vida dos seus bens e a sua reparabilidade. É absolutamente essencial pensarmos assim, sob pena de, num setor tão relevante como este, estarmos sistematicamente a usarmos matérias-primas virgens, com o que isso torna de insuportável.
Às vezes pede-se que o Ministro do Ambiente tenha uma visão neutra, ou pelo menos agnóstica, sobre o crescimento económico. Eu não a tenho. Eu acho mesmo que se nós somos hoje 7 mil milhões de almas à face da Terra e caminhamos para ser 10 mil milhões em 2050, a economia tem que crescer. Se a economia não crescer, não vai gerar o bem-estar que nós queremos ter daqui a 30 anos e que, sobretudo, quem aí vem tem um absoluto direito a poder ter. Só que a economia não pode crescer como cresceu no passado, porque a economia a crescer como cresceu no passado vai mesmo dar cabo disto tudo, vai mesmo acabar com os recursos todos, se continuar a ter esta perspectiva linear de extrai, transforma, transporta, usa, descarta. Não pode ser assim. E por não poder ser assim, a economia que nós temos que fazer crescer é então uma economia que é neutra em carbono, é uma economia que regenera recursos, porque só assim cabe dentro do sistema, dos limites do sistema terrestre. Para que isso aconteça, a aposta na eficiência material é absolutamente essencial. Essencial. Eu costumo dizer que o Ministro do Ambiente me confronto genericamente com 3 dimensões de problemas. Uns que fazem o meu dia-a-dia, que são os problemas da poluição. Há uma fábrica que lança os efluentes para o rio, há uma chaminé que... Bom, eu direi que os problemas da poluição, sendo obviamente problemas graves, são aqueles com que eu durmo melhor, porque são aqueles que têm sempre uma solução técnica e tecnológica num prazo que eu sei dizer qual é. Se me disserem que o rio X está poluído, porque há um conjunto de indústrias, não interessa de que setor, nunca usaria o exemplo do calçado, que poluem esse mesmo rio, eu sei dizer, se construir uma estação de tratamento de águas residuais com esta tecnologia, que custa 3 milhões de euros, daqui a 2 anos e meio o problema está resolvido. Uma segunda dimensão dos problemas tem a ver com a energia e com a energia renovável. Ora, sabendo nós que o Sol põe na Terra mais energia por dia do que aquela que a espécie humana consome por ano, nós só temos que ser espertos para poder resolver esse problema. Para além de que temos ainda no nosso planeta fontes de energia perpétuas e que estão por utilizar. Estou a pensar nas ondas, estou a pensar nas marés. Ou seja, com tecnologia nós vamos lá. Quando se fala da terceira dimensão dos problemas, poluição, energia, materiais, quando se fala nos materiais, eu só vos sei dizer uma coisa, é que uma matéria-prima quando acabar, acabou. Quando acabar, acabou. E não há mesmo forma de a recuperar. E por isso temos mesmo que, de uma vez por todas, começar a imaginar que temos que usar novos materiais, temos que ser cada vez mais eficientes nos materiais que usamos, que temos que reduzir a zero o desperdício e temos de tentar reutilizar esse desperdício, e tudo começa na concepção. Tudo começa no desenho, tudo começa no processo, e por isso é fundamental aqui o compromisso de um setor como o setor do calçado. E foi exatamente a pensar nesta perspectiva da eficiência e na perspectiva dos novos materiais que há não muito tempo, com muito gosto, bati à porta do Centro Tecnológico do Calçado e da Apicaps para lançar um desafio de construir no setor do calçado um projeto de bioeconomia. Estou muito grato, não só pela simpatia como me receberam, mas sobretudo por todo o trabalho que foi desenvolvido a partir daí. Neste momento, em conversações finais, enfim, com a quase certeza de que assim vai acontecer, ainda com alguns ajustes, há 150 milhões de euros do PRR para lançar 3 grandes projetos de bioeconomia em 3 setores-chave da economia portuguesa, e um deles é o do calçado. É de facto muito o trabalho que já foi feito em conjunto com estas entidades que identifiquei, que eu quero que sejam os champions deste mesmo projeto. Repito, agradeço muito, eu sou sempre uma pessoa simpática nestas abordagens, mas não tinham que vir a correr atrás de mim, e aliás ultrapassaram-me largamente, o que só me deixa satisfeito, porque o vosso saber é muito maior do que o meu, e ao nível da promoção e inovação dos novos materiais, da promoção de simbioses industriais, do potenciar de novos modelos de reciclagem pós e pré-consumo, da formação, maiormente no domínio do ecodesign e no trabalhar o mercado, na sensibilização da sociedade. Eu estou mesmo convencido que nós temos à nossa frente uma oportunidade única para o setor da moda, seja no têxtil, seja no calçado, que é isso que mais me faz falar hoje.
Não tenhamos dúvidas nenhumas. Não há panaceias e, sobretudo, as panaceias encontradas de forma isolada não resolvem problema nenhum. Nós temos mesmo que pensar que, de facto, a economia circular não é a salvação do planeta, como também a bioeconomia o não será, como uma economia neutra em carbono o não será também. É mesmo da conjunção destas e de outras dimensões que nós vamos ter que falar e vamos ter que construir. Durante muito tempo, alguém, e não vou dizer se bem se mal, era o que era, identificava as questões ambientais como uma preocupação que era bom ter-se, mas que certamente as coisas iriam ficar mais caras, mas enfim, tínhamos sempre que olhar para o ambiente, pelo menos como um pano de fundo daquilo que era a transformação socioeconómica. Hoje não. O ambiente deixou de ser cenário para passar a ser leading role na primeira fila do próprio palco. E por isso é mesmo disto que estamos a falar. Eu direi mesmo, sendo atrevido, que o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito em vias de mudança, porque a ideia do equilíbrio entre o económico e social e o ambiental tem, em minha opinião, um problema. É que os setores económicos, os ciclos económicos e os ciclos sociais são sempre reguláveis, aliás, são cíclicos. Enquanto que as matérias ambientais e a dimensão da qualidade dos ecossistemas em que vivemos tem sempre o caminho, que é o caminho da degradação. E por isso não tenham dúvidas, meus caros, estamos muito perto, foi uma grande conquista, em 1987, colocar pelo menos no papel, na mesma prateleira, estas três dimensões. Mas falta muito pouco para que o tema ambiental salte para a prateleira de cima, por se perceber que o que se degrada não tem recuperação e que muitas vezes aquela ideia da externalidade, que é um conceito bacana que os economistas criaram, não é muito mais do que internalizar custos internalizar lucros e socializar custos. E por isso não é por aí que podemos ir. Nós temos mesmo que internalizar todos estes custos e, consequentemente, todos estes lucros naquilo que são, aquilo que fazemos. Igualmente em todos os processos industriais. E eu estou profundamente convencido, sabendo que as coisas não acontecem de uma noite para uma manhã, sabendo que vai a indústria, e maiormente a indústria do calçado em Portugal, que tem tantas provas dadas, andar mais depressa do que as próprias exigências sociais, porque vai andar mais depressa quando estamos a falar de grande consumo. É este o desafio que tem que ser lançado à indústria do calçado. E eu estou profundamente convencido que, do ponto de vista, se quiserem olhar estritamente para o vosso negócio, é isto mesmo e é esta perspectiva que vos vai dar um negócio diferenciado e diferenciador no futuro próximo, e se calhar é mesmo mais próximo do que nós imaginamos, porque tudo está a acontecer muito depressa. Eu dou dois exemplos fora do setor. Há 2 anos atrás, a Galp protestou forte e feio, porque para a neutralidade carbónica dissemos que em 2040 já não haveria refinaria de Lessa. Olha, vai fechar daqui a 3 meses. Lembro-me bem do discurso do Sr. Primeiro-Ministro, depois do programa eleitoral do Partido Socialista dizer acabar com a produção de eletricidade a carvão em 2030, 2 meses depois consegui, enfim, participei nisso diretamente, imaginam, que o Sr. Primeiro-Ministro no seu discurso dissesse que em 2023, parecia uma conquista extraordinária, e era, fez um ano, em outubro último, em 2023 não vai haver produção de eletricidade a partir do carvão em Portugal. Olha, enganamos-nos todos, é mesmo em 2021. A maior já está fechada, que é a Sines, a outra fechará até ao final do ano, que é o PEG. Ou seja, perdão, mesmo em tempo de pandemia, esta transformação vai-se fazer muito depressa. E vamos sair dela com vontade de caminhar depressa, mas sem usar os sapatos do passado, porque temos mesmo que usar os sapatos do futuro, na corrida que temos pela frente. E esses sapatos do futuro são certamente sapatos que usam biomateriais, são sapatos em que quem os produz e os vende se orgulha de dizer reduzir para metade a água que utilizava, e em que me tenho orgulho também em poder dizer que os materiais que utilizo são biomateriais, são materiais que vêm da reciclagem, e quando deixar de usar os seus sapatos e se fartar deles, não lhe passe pela cabeça deitá-los ao lixo, porque eles podem mesmo ter um novo futuro. E é aqui que eu não deixo de, em primeiro lugar, felicitar o setor do calçado,
felicitá-lo em tese e por aquilo que tem feito, agradecer até pessoalmente a grande camaradagem com que eu fui recebido um dia em São João da Madeira e a forma como as coisas aconteceram a partir daí. E, portanto, quero acreditar que o setor do calçado vai estar numa dupla linha da frente. Na linha da frente de criar emprego qualificado e bem-estar para aqueles que dependem do setor e contribuir decisivamente para o projeto de neutralidade carbónica em Portugal e para que, de facto, Portugal honre os compromissos que tem para com os seus concidadãos e para com todo o mundo neste setor, que é um setor essencial para o bem-estar das gerações futuras. É isso que eu lhes queria dizer e muito agradeço o convite que me fizeram. Muito obrigada. Inicio agora cumprimentando todos os presentes na pessoa do Sr. Ministro do Ambiente, o Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, e também na pessoa do nosso Presidente Luís Onofre. Gostaríamos de começar por agradecer ao Sr. Ministro, em nome da APICAPS, do Cluster e do Centro Tecnológico Calçado, as amáveis palavras que nos dirigiu. Todas estas orientações excelentes, muito úteis, que seguiremos estas recomendações à linha. Gostávamos também de agradecer toda a colaboração do Ministério e a aposta que fez no nosso setor, o cluster de calçado, para fazer parte do Plano Nacional para a Bioeconomia Circular. Muito obrigada. Gostava também de agradecer a todos os presentes, virtualmente, mas gostava de agradecer a todos, e é com satisfação que vamos agora dar início à apresentação de um ponto da situação, de um balanço do trabalho desenvolvido durante o primeiro ano de execução do plano. Vamos começar com uma breve contextualização. Em termos ambientais, o Sr. Ministro foi bastante detalhado. Sabemos que, ao ritmo de consumo atual, necessitamos de quase 2 terras por ano para satisfazer as nossas necessidades e, portanto, no nosso cluster nós queremos extrair menos, queremos reciclar e regenerar mais. Estão comprovados os efeitos negativos que a atividade económica está a ter no ecossistema. Queremos descarbonizar, queremos reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento. Queremos também diminuir a nossa pegada hídrica e usar recursos materiais que sejam uma aposta no capital natural. Portanto, são estes os nossos desejos. Em termos socioeconómicos, não podemos deixar de fazer referência a que o ano passado começou bem para o cluster, mas com a chegada da pandemia e a sua evolução, estamos a enfrentar grandes desafios. No entanto, como foi dito, não é a primeira vez que enfrentamos desafios globais. Soubemos reinventar-nos e agora vamos fazê-lo de novo. Os nossos empresários, os nossos trabalhadores são audazes, são resilientes, estão comprometidos. As apostas do passado, que incluíram o design, a inovação, as marcas, a formação e a internacionalização, junta-se agora de modo inequívoco e a liderar toda a nossa atividade, a sustentabilidade e esta suportada também pela digitalização. Estamos seguros que esta aposta permitir-nos-á satisfazer os desejos dos nossos consumidores, dos nossos clientes, oferecendo-lhes produtos verdadeiramente sustentáveis, que tenham uma maior performance económica. Isto está comprovado. Entendemos que o desenvolvimento sustentável, passando agora ao plano, deve ser considerado de uma forma equilibrada. No nosso plano, como foi dito pelo Sr. Presidente, temos 3 pilares, propusemos 50 medidas. Nos pilares temos as pessoas, o planeta e as empresas. E as empresas têm como objetivo gerar externalidades positivas para todo o ecossistema. Definimos 6 ambições fundamentais para guiar a nossa atuação. A inovação, a diferenciação e foco no cliente, no negócio, o uso de recursos renováveis, biológicos, os biomateriais e a adoção do modelo económico circular.
no qual os recursos são utilizados e regenerados, voltando a ser matéria que entra no novo ciclo de vida, no novo produto. E, claro, a aposta continuada na capacitação e numa sociedade justa e inclusiva. A visão é realmente sermos líderes no desenvolvimento sustentável, de soluções sustentáveis, e para isso preconizamos 12 prioridades. Relativamente naquilo que chamamos do pilar do eixo empresas, a inovação nos materiais, a inovação nos processos, nos produtos, nos modelos de negócio, a ética e a transparência para com os consumidores, para com os clientes, para com a sociedade em geral, apostando na origem e rastreabilidade de tudo, em medir tudo e em comunicar tudo, de forma clara, transparente, inequívoca e seguindo regras e normas que sejam reconhecidas por todos. E também, claro, nas parcerias. Hoje, a execução deste plano, posso dizer-vos que contou com uma rede extensa de parceiros, desde empresas até entidades de investigação e desenvolvimento, claro, a suportar, mas também os nossos clientes, até os nossos consumidores e são essenciais também os institutos públicos, os ministérios. Envolvemos mais de 100 parceiros, milhares de pessoas. A todos vós, muito, muito obrigada. Só estas parcerias permitem que atinjamos os objetivos que nos propusemos e nos quais estamos profundamente comprometidos. Em termos de planeta, o Sr. Ministro já referiu a importância do ecodesign, dos materiais, dos processos, mas também de fomentar uma utilização e um pós-consumo circulares. Portanto, todas estas áreas fazem parte do nosso planeta e serão contributos essenciais para minimizar o nosso impacto e para regenerarmos. Portanto, nós não queremos só minimizar, nós queremos reparar aquilo que já foi feito. Em termos de pessoas, eles são um ativo essencial, são um dos pilares que nós mais queremos apostar e no qual dirigimos um conjunto numeroso de ações. Isto foi o plano e agora vamos começar a apresentar o que é que fizemos no primeiro ano. De facto, nós assistimos a uma mobilização coletiva do cluster para o desenvolvimento das soluções sustentáveis. A capacidade de inovação, de adaptação, de resiliência das empresas e de todos os atores foi notável. Desde designers até empresas de calçado e marquinaria, os nossos fornecedores e as instituições, todas elas se comprometeram e permitiram-nos agora apresentar um conjunto de resultados que sinteticamente vos vão dar uma ideia daquilo que está a ser feito. Começando, estruturamos a apresentação em poucos slides para tentarmos ser concisos e depois ficamos à vossa disposição para tudo o que necessitem. Contem connosco. As empresas, apesar deste clima de dificuldades, fizeram uma aposta sem precedentes em novas coleções e marcas. Apostaram no slow fashion. É esta a nossa entrega. Uma qualidade extrema, uma moda intemporal, com conforto, durabilidade e reparabilidade. Se consultarmos o site, o portal Portuguese Shoes, podemos ver que estas são as palavras que mais comunicam a sustentabilidade. Estas são as reais apostas das empresas neste momento. Seja calçado de bebê, seja calçado de adulto, seja calçado de sénior, seja de trabalho, sejam os materiais, sejam os equipamentos, estamos todos focados e estamos todos a contribuir para esta slow fashion. Em paralelo, é já uma realidade, começa a ser uma aposta muito, muito forte naquilo que designamos aqui de biológico, mas que são os bioprodutos, biocalçado. Ele incorpora couro, é um material nobre, que é clássico nos nossos produtos, e com uma grande preocupação de tudo o que aconteceu no couro até chegar a nós. De que animais provém, como é que ele foi tratado. Também outros materiais, que se procuram que sejam sempre certificados, lá algodão, cânhamo e outros.
Uma terceira área fundamental e no qual estamos a dar passos fortes é no calçado circular. De facto, temos já exemplos, que vos convidarei depois a verem mais detalhe, de calçado, nomeadamente polimérico, que é transformado novamente em calçado. Temos também estes exemplos em outros tipos de calçado, calçado com multimateriais. Estes materiais este calçado é todo aproveitado e reincorporado em novas solas, em novos compósitos, que são usados em calçado e noutras aplicações, por exemplo, na construção civil. Estamos aqui a dar passos, estas são áreas para continuar. Quero agora passar aos nossos parceiros do Couro. Temos aqui uma parceria muito antiga e de futuro, e há aqui um conjunto de exemplos que decorrem de projetos em que estamos envolvidos na área de bioeconomia sustentável. Sinergias industriais são novos couros, desenvolvimento de novos processos de cortume, recortume, engorduramento, nos quais se utilizam, por exemplo, o licor negro, que é um efluente industrial da indústria da pasta de papel, ou então o engorduramento com glicerol, que é um subproduto da indústria do biodiesel. Estamos a apostar também, e aqui muito relacionado com a pegada hídrica que foi referida pelo Sr. Ministro, em processos compactos, processos de cortume, recortume e acabamento, que são realizados num flow e num único processo, permitindo poupar produtos químicos e água, e reciclar a própria água para o processo numa etapa seguinte. A par com isto, temos o desenvolvimento, e estes materiais estão já disponíveis, portanto, para serem utilizados. Temos o desenvolvimento de couros que são vegetal puro e que utilizam taninos nacionais, portanto, são subprodutos da indústria agroalimentar que são utilizados para curtir, para estabilizar as peles. E, por exemplo, a castanha, que é usada como adjuvante, e gordura de aves para engordurar. Muitos outros exemplos temos para vos apresentar. Um aspecto que não gostaríamos de deixar de referir, apesar de estes já não serem inovações do ano que corre, mas gostaríamos de os considerar permanentes, é a aposta nos materiais desintegráveis, por compostagem, e também mais leves. Contribuem para que o sapato tenha um impacto ambiental menor. Passaríamos agora aos componentes. Aqui deu-se uma revolução em termos de reciclagem. As empresas de componentes, portanto, solas, palmilhas, materiais para estes setores, fizeram uma aposta incrível e reciclam neste momento os seus resíduos todos, praticamente. Tudo o que é reciclável está a ser reciclado. Está a ser também feita uma aposta sem precedentes na aplicação de borrachas naturais e outros polímeros naturais, assim como cortiça, casca de amêndoa, etc. Portanto, temos agora solas realmente biomateriais, que são biomateriais, e começamos a trabalhar na regeneração, na circularidade. Portanto, a regeneração de borracha e de resíduos de calçado, já pós-consumo, para fazer novos materiais. Há parcerias em curso também para aplicarmos isto noutros setores, portanto, são áreas que emergem e temos todas estas novidades à vossa disposição. A indústria do calçado pode usar todas estas soluções. Uma outra área, e que decorre da nossa aposta do passado em bens de equipamento, foi o lançamento de sistemas produtivos, neste caso aqui salientamos, por exemplo, sistemas de corte, por jato de água, por jato por faca, que têm uma produtividade superior em 70% a 100% e que permitem uma redução significativa dos resíduos produzidos. A par destes, o lançamento de sistemas de movimentação e de secagem de produtos aquosos, pois, como é sabido, o nosso setor usa com alguma frequência solventes nas escolas e produtos de acabamento. Temos aqui novos sistemas que permitem aplicar estes produtos e sermos muito eficazes na sua secagem e no aumento da qualidade dos produtos finais. Gostaríamos também de partilhar convosco, para além da elaboração do plano de ação do cluster do calçado para a bioeconomia circular, o setor tem em curso um inúmero conjunto de projetos.
Gostaríamos de falar-vos do Famous. Grande parte dos resultados que apresentámos nos slides anteriores embeberam conhecimentos e aplicações desenvolvidas nesse projeto mobilizador Famous, que envolve 33 copromotores. Agora, durante este ano, lançamos e vimos aprovados um novo projeto mobilizador, liderado pelo Sr. Presidente Onofre, que é o Green Shoes 4.0. Este projeto foi desenhado para dar soluções, para dar resposta ao nosso plano de ação para a sustentabilidade e envolve 23 copromotores. E também recentemente, isto é, na semana passada, colaboramos na preparação de uma proposta europeia que se chama Foodtex ao Green Deal. Portanto, temos aqui uma panóplia de projetos já em curso e outros candidatados e ainda aguardamos resultados de candidaturas que são essenciais, por exemplo, para os nossos objetivos em termos de rastreabilidade. Portanto, o setor tem tido também aqui uma grande atividade. E na área dos colaboradores, da motivação, informação e capacitação, também, apesar de todo o clima de dificuldades que decorreram do ano da pandemia e da necessidade de nos resguardarmos, tivemos um conjunto de iniciativas enorme, de ações de sensibilização, de motivação, de formação e também elaboração de manuais e ações de demonstração. Por exemplo, isto é um resumo de alguns dos manuais do setor, do cluster, foi elaborado um manual para comunicação da sustentabilidade, um guia de ecodesign e mais um produto na área da eficiência energética. Toda esta informação está completamente disponível gratuitamente para todos os interessados. Agora passando ao futuro. O futuro, vamos dar continuidade a todos estes trabalhos, certamente, mas queremos também intervir em outras áreas, nomeadamente ao nível do ecodesign, a customização, as substâncias químicas, energia e na comunicação. De facto, o ecodesign é fundamental. Nós estamos a trabalhar em diversas vertentes do ecodesign, na durabilidade, reparabilidade, por exemplo, mas queremos ter uma atuação mais estratégica, mais sinérgica, mais bem estruturada e, portanto, previmos um conjunto de trabalhos durante este ano para que as empresas apliquem de modo sistemático o ecodesign e beneficiem dos seus resultados. Este slide mostra algumas das atividades previstas, algumas das linhas de ação previstas. Uma outra área que é crítica e na qual estamos fortemente empenhados é em medir o impacto ambiental. Nós precisamos de medir para agir. E medir como? Medir fazendo realmente uma avaliação completa do ciclo e tendo resultados. Aqui vemos, por exemplo, neste gráfico, que um calçado pode ter uma pegada ambiental de 10 kg de CO2 equivalentes ou pode ter 20. E vemos que grande parte da pegada tem a ver com os materiais. Apenas uma parte muito reduzida tem a ver com os processos ou com o fim de vida. Portanto, quando nós queremos atuar na pegada ambiental, temos que atuar nos materiais. E é isso que vamos fazer. Portanto, estamos e vamos fazer. Esta é uma área em que o setor, em que o cluster vai apostar fortemente. A aposta nesta área permite-nos também comunicar de forma clara. Normalmente, para reduzir a pegada ambiental, nós temos que reduzir a quantidade de material, reduzir o peso, reduzir a área, reduzir as operações, reduzir os números de processos. Portanto, temos que reduzir. Reduzir, neste caso, o menos é mais. Quanto menos fizermos, menos materiais, menos processos, melhor será a nossa sustentabilidade, mais baixa será a nossa pegada ambiental. Mas isso também tem impactos ao nível do que se visualiza. E nesse aspecto, a customização estética pode dar um grande contributo. Há um conjunto de tecnologias e de saberes ao serviço da indústria. Poderá dar um contributo para que tenhamos produtos muito belos e com menor impacto ambiental. Aqui alguns exemplos.
Uma outra área em que queremos intervir muito e que estamos em sinergia com todos os nossos fornecedores é nas substâncias químicas, nas colas e acabamentos. Temos já novas soluções, temos já colas aquosas, produtos de acabamento aquoso. Apenas um conjunto muito pequeno de processos, de produtos que requerem realmente a utilização de bases solventes, compostos orgânicos voláteis. No entanto, verifica-se que ainda são usados. Neste ano, o nosso objetivo principal é contribuir para a substituição de substâncias que são cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, por exemplo, tolueno e hexano. Vamos em 2021 fazer uma campanha para a redução das substâncias químicas. O nosso lema é substâncias químicas perigosas zero. Sei que estamos todos muito comprometidos. Durante esta semana vamos poder ouvir as empresas, os nossos colegas, a falarem-nos de produtos mais eficientes, de produtos que não contêm estas substâncias, e todos em conjunto estamos certos que vamos fazer um percurso de sucesso nesta área também. A energia, apesar de, como foi dito, há muito conhecimento disponível, portanto não estamos aqui nesta área a fazer investigação e desenvolvimento, estamos a aplicar. Basicamente não somos um pequeno consumidor, portanto o nosso cluster no geral e no global consome pouca energia, mas apesar de tudo quer dar um contributo na eficiência energética, atuando nos setores que são mais críticos, que são estes aqui. E para este ano temos previsto uma campanha de aposta na eficiência energética, mas também nas energias renováveis. Portanto, a quantidade de empresas que adotou os sistemas solares fotovoltaicos é ainda reduzido e nós gostaríamos de dar um contributo nesse sentido. Durante a semana também vamos poder ouvir os nossos colegas destas áreas a aconselhar-nos as melhores soluções. Há um aspecto que também é fundamental para nós e que vamos abraçar de forma muito estruturada, que é comunicar sustentabilidade. Queremos comunicar através dos nossos produtos na internet, nos sites das nossas empresas, nos sites das marcas, ter, por exemplo, um separador com o tópico de sustentabilidade. A informação vai ser dirigida quer ao consumidor, nos próprios produtos, recomendações do uso, diminuição de impactos e aumento da possibilidade de prolongar o seu tempo de vida. Dirigido também aos clientes e ao retalho e à comunidade. Portanto, há aqui uma fortíssima aposta na comunicação sustentada em todo este conhecimento, em verdade, em transparência. E com isto terminamos este pequeno ponto da situação e uma pequena antevisão do que será o ano 2021 e agradecemos muitíssimo a vossa atenção. Estão todos convidados a participar. Estes projetos, todos os nossos projetos estão abertos a todos. Muito obrigada. E sem mais demoras, iria passar a palavra ao Renato para o nosso painel. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigado, Maria José. Muito boa tarde a todos os que nos veem a esta altura. Cabe-me a mim, então, abrir aqui o espaço para a conversa, não é? Sobre esta questão da sustentabilidade. Ouvir aqui 3 das empresas portuguesas que melhor têm sabido explorar esta necessidade de produção mais sustentável do nosso calçado. Temos aqui a Adriana Mano, da Zuri, a Ana Maria Vasconcelos, da Belcinto, e o Hugo Pinto, da Itaflex. Mas ainda antes de abrirmos aqui a conversa aos presentes, vamos ver um pequeno vídeo, uma entrevista que foi realizada pela Joana Vaz Teixeira do projeto World Footwear, uma conversa com a Ulia Sevindik, que é responsável de sustentabilidade do grupo HM. Depois de ouvirmos esta entrevista, começamos então aqui a nossa conversa. Vamos lá. Hello, everyone. Good afternoon. Hello, Julia. Thank you very much for being here with us today in this joint initiative by APICAPS and CTCP. I was going to ask you firstly if you want to introduce yourself for our audience here today.
Yes, thank you, Joanna. My name is Hülya Sevindik. I work as Market Development Manager in Europe region for H&M Group. And thank you for inviting us to this meeting. Thank you very much. So as a starting point, I was going to ask you if you can tell us a bit more about H&M policy in terms of environmental responsibility. Okay, then let me start first with the statement of our CEO, Helene Helmersson. As at H&M Group, we are continuously working to make our business model more sustainable, to secure long-term growth, and at the same time make a positive contribution to the world's as H&M Group. And after saying that, I can add on our targets and ambitious goal. Firstly, about climate. To achieve climate neutral supply chain by 2030 is our short-term, meaning within a 10 years target. Achieve a climate positive value chain is one that creates an overall positive impact on the climate. It is by 2040. When it comes to chemicals, 100% MRSL compliance in both textile and leather supply chain, and it is in 2020, and in 2025, 100% MRSL compliance in all product categories. So when it comes to material, only sourcing 100% sustainable cotton by 2020, which is we have already achieved. And in 2030, we aim to achieve all our materials either coming from recycled sources or other sustainable source materials. And all our animal-based leather will be chrome-free and originate from more responsible sources. When it comes to packaging, all packaging designed and produced by H&M Group will be reusable, recyclable, and or composted by 2025. And for 100% of our packaging will be made either from recycled or other sustainable source material, with a preference for recycled materials in 2030. So when it comes to water, reduce water usage in production by 25% in 2022, considering the baseline of 2017. So this is, I can summarize in a high level how we see our environmental responsibility and how we set our targets based on our statement. Okay, perfect. Thank you very much. H&M has a very relevant chain of suppliers across the world. How do you accompany these suppliers? As H&M Group, we know that we have strengths to take a unique position in the industry in our size. And we keep on growing by building a meaningful relationship with customers and partners. At the same time, we lead the industry to a sustainable future. As H&M Group, we believe that well-managed business relationships, information sharing, and coordinating strategies will create an impact to exceed its customer experience and needs. Therefore, we see as strategic collaboration with our business partners is crucial to succeed and deliver the best customer offer in a sustainable way. As H&M Group, we have never owned a factory, any factories, but always outsourced production as a part of original business idea, which was created since 1947. Our starting point is to select suppliers who share our mindset. This helps us and ensure
that we are working with business partners that meet our expectation or go beyond the minimum requirements. From the sustainability perspective, we have sustainability commitment and sustainable impact partnership program, which enable us to build supplier capacity to deliver leading environmental and social practices. In direct relationship with our garment manufacturers and further down in the supply chain, we give responsibility to our partners and secure our expectation with a collaborative approach. Okay. I hope I made it clear for you. Yeah, sure. Having that presence in so many different countries, H&M ends up being involved in different cultures, different social backgrounds. So my question would be, do you take into account those differences and the cultural issues in the different countries when you are pursuing your environmental strategy? Sure. We are careful when entering a new partnership and committed to choosing partners, as mentioned earlier, who share our strategies and approach, and our respect for people and environment, whom we are willing to work with us to improve their practices. So our employees in production offices and our team members work directly with our business partners to form a good relations and assess their performance against our sustainability commitment and support them making improvements through different various programs and activities. Not only that they have only close relationship with our business partners, but also with non-government organizations, experts, stakeholders, and local governments in that culture. And this gives us insight into the challenges involved and understanding how to drive improvements locally based on this region specifically. Once we inform the partnership, we work together with the supplier to improve their sustainability performance through training, capacity building, and it's important for us that sustainability performance is an important factor when deciding which suppliers to do a business with. So we have local team support in terms of understanding different cultures and policies within that region. Okay, thank you very much. So now changing the topic to the consumer, would you say that H&M consumers are particularly sensitive to the sustainability topics? What's your view on that? As you may know, as an H&M group, we have within the group H&M and some more brands such as COS, Arcade, and Other Stories, and many more. So we have those different brands within the group. We have several assortments within H&M brand, and the customer sensitivity differs from brands and assortment perspective. But we have always been a customer group with an interest to sustainability. But what we can see that since last year, with the impact of COVID, we can say that customer behaviors are changing, and we see that the interest to sustainability and sensitivity to this topic has been increased and continue in that direction, I can say. Okay, and do you believe the consumer is ready to accept a higher price for products that are environmentally friendly? Do you think they will be in that position? First of all, we believe sustainability should not always have and come at a higher price. But I can say that yes, a part of customer, yes, they do. But we also seen that in recent years,
trusting our partners, right suppliers, sourcing in the right direction, and thinking beyond the borders often pays back and unlock the opportunities of offering more sustainable options to our customers at the same price than before. So we can see that trend, and we believe that will the share of it will increase also in coming years. We have seen this with some of our chrome-free leather, for example, where we helped moving the industry to the right direction, and we also have competitive alternatives that are that were not available before comparing right now. So we can see that it's not always should come with a higher price. Yes, there are some customer groups, as I mentioned, we have different brands and different portfolios, but we also see that with the right sourcing method, it should also come with the same price as well. Okay. So my two final questions are about the Portuguese footwear industry. I wanted to ask you, what do you know about the Portuguese footwear industry? If you have any idea about the industry here. Sure. Again, we have a team in Portugal office, and we are very well aware of the Portuguese footwear industry. We know it's known around the world for its history, for sure, the quality and reasonable prices. But we also believe there is the right mindset to improve both in sustainability and technically, and we also expect a big modernization in the coming years to adapt that what the industry needs, which is clearly to be faster in terms of lead times, consistent quality, and competitive prices in a sustainable way going forward. Mm-hmm. By hearing your answer, I think you kind of already were guessing my question, because I was going to ask you what kind of advice could you leave for the companies, the Portuguese footwear companies, in terms of the near future. So I'm going to ask you to go over that if there's anything else that you want to add. Yes, sure. I may add a few more topics around environmental perspective. We can advise companies to reinforce or create position which is dedicated to sustainability, and be aware that sustainability is going to stay and should be reflected in all companies and its structures. An industrial challenge seems to be the final disposal of leather, and as well as energy and chemical efficiency. And Tenor's should be aligned with the DHC requirements. And when it comes to material side, availability of sustainable and innovative sources of material and sustainable processes compatible with the less harmful chemical usage will be also another advice and focus area for the Portuguese footwear companies. Okay, some of the things that you mentioned are actually part of the program for this week that we are organizing. So happy to know that we are already thinking about it and trying to find the best solutions in those areas anyway. Once again, Julia, thank you very much for being with us here today. It was very nice to hear H&M views on sustainability and the environment. And once again, thank you very much. Yeah, I also thank you on behalf of my company. It was a pleasure to share our agenda and give some information about how we see future forward. Thank you. Thank you. Julia Sevindik, da H&M, aqui à conversa com a Joana Vaz Teixeira, do projeto World Footwear. E aquilo que eu começo, mais uma vez, dando aqui as boas tardes às três pessoas que temos aqui no nosso painel para conversar: a Diana Mano, da Zuri, a Ana Maria Vasconcelos, da Belcinto, e o Hugo Pinto, da Itaflex. O que começo por vos pedir, e posso começar aqui pela Adriana, é um comentário àquilo que acabámos de ouvir
aqui com a Júlia. Boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de tudo, queria agradecer o convite de estar aqui convosco e saudar e parabenizar o Centro Tecnológico e a Associação de Calçado por esta iniciativa, que acho que é muito importante para o setor e que inspire outros também a seguir estes caminhos. Relativamente à entrevista, às palavras da Júlia da H&M, eu penso que a H&M tem-se tentado demarcar das restantes grandes marcas de consumo exatamente com uma estratégia de sustentabilidade. E tudo o que ela diz, no fundo, vai ao encontro dos temas que vamos debater. Acho que um ponto que eu acho que é importante quando falamos de sustentabilidade, que é muito importante também ter em consideração, que a Júlia falava na questão dos materiais e mesmo a doutora Maria José Ferreira falou-nos muito da importância da escolha dos materiais. Eu acho que também quando falamos de sustentabilidade é muito importante percebermos não só a sustentabilidade dos materiais, mas depois onde é que os usamos, a localização da produção e de que ponto é que eles são de um comércio justo que respeita os direitos humanos, ou seja, não podemos falar de sustentabilidade sem falar de forma holística em vários pontos, por isso sem dúvida que podemos criar produtos com materiais sustentáveis, não faz deles produtos realmente sustentáveis. Por isso o desafio, a Júlia falou em muitos pontos, mas se formos tentar perceber as localizações das produções e etc, serão pontos sempre mais sensíveis, isto porque quando ela diz que os preços podem ser acessíveis, iguais aos que eram os não sustentáveis, aí está o grande desafio. Se nós fizermos um sapato em Portugal, que no fundo tem, os salários em Portugal são definitivamente mais altos que nos países subdesenvolvidos, usando os materiais sustentáveis, é completamente diferente o custo que vamos ter do produto de produzir no Vietnã ou na Índia. Por isso são dois pontos que eu acho também seria interessante abordar, que é, há muita esta perspectiva da sustentabilidade só com base nas matérias-primas, mas a sustentabilidade não são só as matérias-primas. É o desafio ético, não é? Também que anda aqui a par de tudo isso. Ana Maria Vasconcelos, qual é o comentário que consegue fazer aqui ao que ouvimos com a Júlia? Nós estamos a ouvir, acho eu. Ana Maria. Não, tem de abrir o microfone, tem de ligar o microfone. Exatamente, agora sim. Então, boa tarde e muito obrigada pelo convite para estar aqui. Peço desculpa, mas está aqui externamente um barulho de um berbequim e que se calhar vai ser ouvir aí. Eu partilho um bocadinho daquilo que a Adriana estava aqui a dizer, mas tenho uma opinião um bocadinho mais ampla, que é a Índia também tem que viver e também precisa de produzir, e nós somos um mundo global. Se pensarmos em sustentabilidade só no nosso pequenino mundo, penso que isso não é uma solução de futuro. E, portanto, eu vejo que países como o Vietnã e como a Índia e outros países precisam efetivamente destas marcas que são grandes, são as marcas que são as grandes consumidoras de todo o mundo, para também poderem crescer e, digamos, criar alguma riqueza nesses países e proporcionar, digamos, a esses povos que de outra maneira morreriam à fome. Portanto, tenho uma visão um bocadinho mais... Agora, concordo que dizer que os materiais são, e isso nós sabemos, os materiais são mais caros. Neste momento ainda estamos numa economia em que todos os produtos alternativos são mais caros e, obviamente, o que está a acontecer é que as margens estão a baixar e, portanto, nós para produzirmos produtos mais sustentáveis estamos numa forma mais imediata a baixar margens. Se aplicarmos, digamos, no futuro uma série de outras medidas, acredito que as margens que vamos conseguir ir buscar margens quando tivermos uma energia dentro das nossas empresas
mais sustentável, digamos, quando todos tivermos instalado painéis solares e conseguirmos baixar o preço da energia dentro das nossas empresas, quando conseguirmos substituir as nossas máquinas antigas que trabalham com muito mais, em que usam muito mais energia do que as modernas, acredito que vamos conseguir baixar custos industriais que neste momento para muitas empresas ainda são muito elevados. E portanto estamos num momento muito difícil em que é preciso tomar atitudes, e o conselho que eu acho que todos nós temos é que definir uma estratégia de sustentabilidade nas empresas é essencial e não podemos mudar tudo de um dia para o outro, isso é muito claro, e portanto teremos que definir estratégias anuais e segui-las e tentar atingir os objetivos, pensando de que as atitudes que nós tomarmos hoje vão ter impacto, deverão ter impacto a longo prazo. E penso que essa é, da mesma forma que se fala fast fashion e a slow fashion, nossa sustentabilidade passa para fazermos escolhas que sejam duradouras e que nos tragam e que a gente possa pensar que estamos a investir para daqui a 20 anos, e eu com certeza que daqui a 20 anos já não estarei viva e portanto serão para aqueles que vêm, e portanto é a mesma coisa que plantar um sobreiro que demora 20 anos a crescer. As empresas hoje têm sem dúvida que tomar atitudes e seguir caminhos que só daqui por muitos anos é que nós vamos ver o resultado. Até lá, peço desculpa, Sim. o que nós estamos a ver é muita, eu não queria ter, mas há muito oportunismo neste momento de comunicação, e precisamos de desmistificar também um bocadinho esta comunicação. Hoje tudo é sustentável, hoje toda a gente quer produtos sustentáveis e isso é, digamos, algo que passa nas comunicações sociais, mas que tem muito pouco profundidade e portanto nós temos que trabalhar muito na área da comunicação. Maria José Ferreira disse muito bem, as empresas vão ter que comunicar muito na área da comunicação e contamos com o Centro Tecnológico, obviamente, e com a APICAPS para nos ajudarem nessa longa tarefa longa e difícil tarefa que vamos ter. O Pinto da Itaflex, gostava agora de o ouvir, ainda aqui um bocadinho à boleia da entrevista que ouvimos da Júlia, da HM, e pode-nos dar também aqui uma perspectiva muito interessante no que respeita à colaboração internacional, não é? Os parceiros que vai escolhendo para fazer negócio, se esta questão da sustentabilidade também e a questão ética também, se são centrais nessas parcerias. Claro que sim. Antes de mais, queria também dar uma boa tarde a todos os que nos seguem pela internet, à organização e aos meus colegas que participam no webinar de hoje e agradecer em nome da Itaflex o convite que nos fazem para participar e estar aqui presente. Eu ouvi a entrevista da Júlia e ouvimos várias vezes as palavras de reutilização e reciclagem e que seriam esses os caminhos mais importantes que teriam para atingirem a meta da neutralidade ambiental do grupo HM. E falando aqui um bocadinho da Itaflex, é um bocadinho dentro desse espírito que a Itaflex também norteia os seus processos. Desperdício em latim diz-se perdere, não é? E nós, ao estarmos a desperdiçar recursos, estamos a perder dinheiro e como disse a minha colega, que eu não consegui fixar o nome, nós ao perdermos recursos, dadas as margens tão curtas que atualmente as empresas têm, fica muito difícil trabalhar. Portanto, nós somos mesmo obrigados a reutilizar materiais e a reciclar, mantendo sempre, claro, os padrões de qualidade, não é?
Eu gostava de falar agora aqui com a Adriana. Nós até aqui através do Centro Tecnológico e daquilo que ouvimos também da Júlia, já percebemos algumas das possibilidades que a tecnologia hoje nos oferece para alcançar estes objetivos de sustentabilidade. Eu diria que a Zuri tem sido particularmente criativa ao utilizar aqui alguns materiais que, pelo menos aos olhos do público não especializado, são um bocadinho improváveis para, ou seja, por exemplo, sapatos de maçã, por exemplo, ou outro tipo de materiais que vocês de forma muito criativa têm conseguido trazer para os vossos métodos de produção. Eu gostaria de ir por aí um bocadinho agora na conversa. Como é que é feita esta pesquisa dos materiais? É de facto realizada de forma constante e sistemática? Como é que tem sido, Adriana? Então, se calhar é exatamente aí que nasce toda esta paixão. Só para vos dizer que antes de me ter lançado para a Zuri, eu trabalhava na área do calçado técnico, calçado de trabalho, que acaba por também ter uma ligação muito forte à questão dos materiais e as suas características e a sua performance. E foi nessa experiência que comecei a ter mais consciência do impacto que os materiais têm no produto, seja em termos de características positivas, seja em termos de impacto. E por isso a pesquisa já vem daí, é isso que eu quero dizer, esse gosto por pesquisar e por ver quem é que está na linha da frente em termos de inovação de materiais. E posso-vos dizer que acho que em termos do setor em Portugal temos muitos players na área do calçado que são extremamente inovadores e quando digo isto podem não ser as marcas em si, mas o setor do calçado trabalha com as grandes marcas internacionais e muitas vezes as ideias nem vêm das marcas, são as nossas próprias, o nosso tecido industrial que propõe inovação, que propõe ideias, portanto, e é importante dizer isto às pessoas, não somos um país de mera mão de obra. Há uma oferta muito grande a nível de know-how e de inovação por parte do nosso setor. E isto para então responder à tua pergunta. Em termos de pesquisa, nós temos basicamente temos 3 pilares internos que nos orientam, quer na pesquisa, quer na concepção dos produtos Zuri. Portanto, a questão da sustentabilidade, e aqui a sustentabilidade é vista um bocado também pela questão da economia circular também. A parte do comércio justo, para nós é fundamental, e a questão da localização. Quanto mais próximo for, mais sustentável será pela questão do transporte e tudo mais. Pronto, por isso, em termos de pesquisa, eu posso dizer, pronto, o grande foco acabam por ser os materiais, porque a inovação hoje em dia tem muito, onde há muito ainda para caminhar, é isso que eu quero dizer, é a questão dos materiais. Também tem acontecido muitas inovações, isto para dizer, nós apresentamos agora uma coleção com a pele da maçã. É uma empresa italiana que fez este desenvolvimento e que registrou esta inovação maravilhosa. Antes disso lançamos a nossa primeira coleção foi com pele feita com base da folha do ananás, que é o Pinhatex, é um material que no fundo acabou por ser pioneiro dentro dessa área, pelo menos pioneiro em ter sucesso com isso, vamos dizer assim. E nós o que tentamos é que também nos nossos materiais aliar-nos a projetos que têm, e volta atrás, o caso do Pinhatex é um projeto social também, de impacto social, porque ele, apesar de vir de longe, vem das Filipinas, onde há produção de ananás em volume, sim. Há um projeto de impacto social onde há a criação de escolas, um trabalho com a comunidade, que no fundo, indo de encontro até um bocadinho com o que a Ana Maria estava a dizer, claro que nós temos que somos um mundo global e o que aqui importa é tentar depois aferir, tentar perceber se então são respeitados aqueles pilares essenciais dos direitos humanos e que as pessoas possam ter uma vida que se possa considerar uma vida e não que estão a ser exploradas para nós aqui comprarmos sapatos mais baratos ou materiais mais baratos. Pronto, e é esse trabalho de pesquisa que torna-se muito difícil, e isto é feito diariamente, para também vos dizer, acompanhar as tendências, perceber também, há uma pesquisa que não é tanto só de materiais, percebemos o que é que os grandes estão a fazer, mas acaba por ser um desafio muito difícil, porque depois na prática
encontramos muitas soluções sustentáveis interessantes que depois na prática não têm a resistência, ou não têm as características que são essenciais para aquele produto ser durável. E diz-me uma coisa já agora, Adriana, do ponto de vista da comunicação, da forma como vocês chegam ao público com essas soluções, isto é muito sedutor, muito sexy, diria eu, até a utilização destes materiais é uma coisa muito invulgar e chama muito a atenção das pessoas, mas depois os consumidores efetivamente têm a noção do valor acrescentado desses materiais ao produto que estão a comprar. Qual é a tua experiência desse ponto de vista? Eu vou ser muito honesta, eu acho que sim. Acho que, no fundo, o nosso público-alvo é um público altamente sensibilizado para estas questões. O nosso grande objetivo é um bocadinho ali, como a Júlia dizia, é tentar massificar a sustentabilidade e há uma grande luta para conseguirmos ter um preço equiparado a um produto não sustentável, mas aí concordo novamente com a Ana Maria que para o fazermos perdemos margem, ou seja, não há magia, não conseguimos ir mais além do que vamos, mas isto para dizer, há uma valorização, mas infelizmente ainda estamos a trabalhar para um nicho de mercado. E eu penso que até a própria H&M é interessante, está a crescer, isto está a crescer, cada vez há mais pessoas interessadas, mas ainda não, nem todos, eu até dizia há poucos dias, falavam, nós tivemos a felicidade de ser convidados pelo IAD para os alunos fazerem o plano de comunicação da Zuri, e eu estive aqui um dia e amanhã vou estar mais uma tarde a ouvir os planos de comunicação que cada grupo fez. E um dos grupos dizia que o nosso design que não era muito elaborado e que teríamos que desenvolver mais o design. E eu dizia exatamente isso, que é, infelizmente, a nossa percepção e a nossa análise é que o target mais jovem, entre os adolescentes e os jovens, muito jovens, no final acabam sempre por optar pelas grandes marcas, não têm esta abertura tão grande a pequenas marcas sustentáveis, talvez um ou outro mais ativista sim, mas que é um público-alvo que acaba por seguir muito mais as massas. Isto para responder a que eles no fundo falam muito sobre, mas na hora da decisão de compra, se puseres umas Adidas ou umas Zuri, ele pode gostar muito do projeto da Zuri, mas o fator da marca e do poder da marca tem um peso muito grande. Por isso há muito ainda que temos que evoluir, mas sem dúvida que acho que é trendy estes produtos. Eu até vou-te dizer só para finalizar, as pessoas gostam muito da pele de maçã, da pele do ananás, destes biomateriais, mas sem dúvida que os materiais naturais são os mais sustentáveis. Ou seja, quando olhamos para o cânhamo é um material muito mais sustentável que a pele de maçã, que a pele de ananás, não é? Simplesmente é diferente e atrai. Mas se olharmos no fundo, aquilo que é biodegradável naturalmente, tu tiras da natureza e vai com a natureza no final. Ana Maria, vamos continuar aqui a falar de materiais. Eu gostava de falar aqui da pele, não é? Não é a pele de maçã, é a pele mais tradicional. A Ana Maria já falou sobre isto algumas vezes, mas eu vou insistir neste ponto porque me parece particularmente curioso. A Ana Maria é vegetariana há cerca de 20 anos e trabalha, produz artigos de pele. Isto parece assim um bocadinho contraditório, mas a verdade é que não é. Importa fazer ainda um caminho aqui de educação sobre o que é a pele, quais são os benefícios da pele. Gostava que falasse um bocadinho sobre isto. Eu penso que sim. O facto de eu ser vegetariana começou a passar por aí pelas comunicação social, mas não tem nada a ver. É verdade que eu conheço muitos vegetarianos que não usam pele. Mas também aí há um caminho a percorrer, porque quando me abordam na minha empresa que não querem peles, nós temos um statement na empresa que não vamos substituir a pele por produtos à base de petróleo. Portanto, não vamos produzir nada em que o cliente queira substituir a pele por outro produto que tenha, por outros produtos, seja sintético, plástico, digamos, mas que seja produzido à base de petróleo. A pele, no nosso caso, a pele, este ano fazemos 60 anos, produzimos produtos em pele, já há 60 anos produzíamos produtos com pele vegetal, portanto sem crómio, curtida a crómio, e
continuamos a fazer reparações em produtos que fazíamos há 40 anos, portanto, essa é a nossa sustentabilidade. E, portanto, no mundo, cada um pode escolher, há muitos caminhos que nós podemos escolher para salvar o planeta. Nós temos outras coisas que salvamos o planeta, hoje praticamente a nossa produção é 100% à base de água, e esperamos dentro de um ano ter painéis solares. Temos apostado em, digamos, em criar condições de trabalho que nos permitam também reduzir a pegada ecológica, mas a pele é para nós um dos produtos mais sustentáveis, e enquanto comerem carne, pois nós vamos usar a pele. Não temos qualquer dúvida, é um produto degradável, e não temos qualquer dificuldade em trabalhar o vegetal, porque temos produtos, sabemos que é uma pele que é completamente, que é durável como qualquer outra, se calhar até ainda mais, e portanto no meu caso não me choca rigorosamente. Eu sou vegetariana por uma questão de saúde, não sou vegetariana por questões fundamentalistas, e portanto tenho muito orgulho em trabalhar peles vegetais e ter os nossos produtos com 40 anos e 30 anos e que são reparados na nossa empresa sem qualquer custo, e eu acho que mais sustentável do que isto não pode ser. Portanto, nós fazemos produtos sem qualquer problema, que dizemos isto tem garantia para o resto da vida. Portanto, são produtos que passam de pais e para filhos, e de filhos para netos, e portanto recebemos hoje, também que estamos no mundo global. Eu vou-lhe só contar uma história muito pequenina. Um americano escreveu-nos um e-mail a dizer que a avó tinha morrido e recebeu na sua herança um cinto com a nossa marca, e gostava de perceber um bocadinho mais a história daquele produto. E portanto isto acho que portanto, para mim é um orgulho trabalhar claro. a pele. A durabilidade anda aqui também ao lado da sustentabilidade. Um produto que dura uma vida inteira ou várias vidas, sem dúvida. é um produto sustentável. Eu penso que hoje também está na comunicação da sustentabilidade, o menos é mais. E, portanto, mais vale, aliás, tenho visto as marcas dizer, mais vale comprar menos, mas melhor. E, portanto, também essa tem sido uma preocupação, penso, digamos, das marcas que têm fast fashion, sem estar agora a citar mais nomes. Ouvimos agora, a H&M, por exemplo. Pronto, eu não queria estar a repetir o nome da H&M, mas eu posso lhe dizer, a H&M eu conheço por Hennes & Mauritz e já vendemos há cerca de 40 anos, foi das primeiras exportações que nós fizemos, foi para a Suécia, para a Hennes & Mauritz, e eu tenho acompanhado um bocadinho o percurso deles e acredito que eles são importantes no mundo, porque também sei que através da fundação, enfim, vão apoiando nesses países chamados de terceiro mundo, vão apoiando através das ONGs, organizações locais e famílias e mulheres, e portanto fazem um trabalho fantástico nessa área, e têm feito comunicações arrojadas de que daqui por 3 anos, por exemplo, só usam algodão reciclado. O Uli acabou de dizer isso. Algodão orgânico. Isso mesmo, sim. Portanto, isso acho que é importante. Gostava de ouvir também aqui o Hugo a respeito dos materiais e, em particular, a propósito aqui desta parceria que estabeleceram com a corticeira Amorim. Em que é que se traduz esta parceria e porque é que consideram que a cortiça, de facto, que é um produto tão português, não é? Pode ser nobre e pode trazer aqui um valor acrescentado importante aos vossos produtos? A parceria com a corticeira Amorim já começou há cerca de 10 anos. Na altura, nós já há muito tempo que andávamos a tentar reaproveitar os desperdícios resultantes da produção de solas em erva, solas e outras aplicações. Na altura não estávamos a conseguir, porque é um produto bastante complexo, e surgiu a Amorim como forma de aproveitar esses excedentes e utilizá-los na sua produção. Desde aí fomos aproveitando
a parte técnica ou os recursos técnicos que a Corticeira Amorim dispunha, com a nossa experiência, e fomos-nos desafiando mutuamente para criar soluções. Hoje, para além de termos qualquer produto que a gente faça aqui na Itaflex, em qualquer material, nós podemos aplicar cortiça, que é um produto excelente em termos de barreira térmica, portanto é um bom isolante, mas também em termos de absorção de impacto é um produto muito bom. E, portanto, essa parceria nós com isso conseguimos introduzir a cortiça, que é uma matéria-prima muito difícil de trabalhar na área dos termoplásticos. É muito difícil introduzi-la, porque nós estamos aqui a falar da introdução de biomateriais, produtos naturais nos materiais, mas é preciso que as coisas depois funcionem e que não tenham problemas no futuro no consumo. Portanto, nós aqui conseguimos duas coisas com eles. Desde logo, aproveitar a parte técnica, onde nós conseguimos duas situações. Primeiro, incluir a cortiça em qualquer um dos materiais que nós temos à disposição aqui na Itaflex, desde os termoplásticos, mais conhecidos por TR, que é a borracha termoplástica, o PVC, TPU, e passando por aqueles que não são tão reutilizáveis, como é o caso do EBA e da borracha. Em todos eles nós conseguimos incluir a cortiça com segurança de um produto que vai cumprir as exigências. Estamos ainda também a trabalhar no aproveitamento de um outro produto que poderá vir a poderá revolucionar mais um bocadinho, mas ainda não está terminado, ainda estamos em testes nesta parceria. Queríamos aqui o exclusivo. Hugo, ouvimos há bocadinho a Júlia, um dos conselhos que ela deu às empresas portuguesas seria ter cada vez mais pessoas e até departamentos inteiros com pessoas dedicadas a esta questão da sustentabilidade. O que eu gostava de perceber era, relativamente à Itaflex, se isso já é uma realidade, qual é a percentagem de pessoas que vocês têm dedicadas a pesquisar materiais e novas formas de tornar os vossos produtos ainda mais sustentáveis. Deixe-me fazer-lhe uma apresentação e deixem fazer a toda a gente uma apresentação um bocadinho da Itaflex. A Itaflex iniciou a sua atividade em 80, portanto vamos fazer agora 41 anos em fevereiro, e aparecemos com os termoplásticos. Os termoplásticos têm uma vantagem que é, como qualquer plástico, tem um ciclo de vida quase infinito, ou seja, nós podemos reutilizar N vezes. Então, desde sempre, a Itaflex consegue reutilizar desperdícios, solas que eventualmente se estraguem, conseguimos reutilizar. É verdade que isto tem algumas nuances aí no meio, porque nós temos que recalibrar o material para que ele volte a obter as características iniciais, mas conseguimos recuperar isso. Portanto, isso já é um bocadinho fruto da experiência destes 40 anos. Claro que depois surgiram materiais novos e nós depois começámos também a trabalhar com borracha, e aí também tentámos inovar e tentámos incorporar borracha que já tinha sido vulcanizada. Portanto, nós tivemos que inverter o processo de desvulcanizar a borracha e voltar a introduzi-la, e aí temos o departamento de borracha interno, que com as suas formulações conseguiu adaptar as misturas para poder incluir isso. E agora, mais recentemente, em 2019, que era um projeto que nós já andávamos a tentar procurar, que era no caso do EVA, onde nós conseguimos já, portanto, triturar as solas e os canais de injeção, mais conhecidos por jitos, nós conseguimos triturar isso tudo e incorporar nas solas. Desde 2019, já com testes feitos, em que conseguimos satisfatoriamente bons resultados. Portanto, isto não posso dizer que há 2 ou 3 ou 4 pessoas afetas diretamente a este tipo de desafio. É um desafio de toda a empresa. Como eu disse, nós temos que reutilizar isso já vem, se calhar, desde o início da empresa, que é a reutilização, e cada um no seu departamento foi adaptando o princípio da reutilização e da reciclagem à sua realidade. Caso contrário, nós teríamos um custo enorme, com dezenas de toneladas por ano de materiais que iam para o lixo. Que era um prejuízo ambiental enorme e um prejuízo para a empresa também.
Adriana, vou agora a si, para falar um bocadinho sobre, já percebemos que a pesquisa é constante, justamente, de materiais, de processos, nas 3 empresas que aqui temos representadas. O que lhe quero perguntar, não só através do Centro Tecnológico e da própria APICAPS, mas, à parte disso, qual é o lugar que existe à colaboração entre as várias empresas? Ou seja, eu não sei se existe, se isso é uma realidade, se existe essa abertura à generalização de técnicas e de métodos e de materiais que possam ser transversais a mais do que uma empresa com quem vocês eventualmente estabeleçam parcerias neste sentido. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas qual é o lugar à colaboração deste ponto de vista para tornar Quando o a Renato indústria... diz colaboração, é mais em termos da indústria ou com outras marcas? Da indústria, ou seja, dos métodos, dos processos, dos Isso materiais. há uma grande partilha, é um setor muito unido, isto é a minha visão, pelo menos aqueles que eu conheço que são unidos a mim. E eu quando encontro alguma coisa que eu acho que é bastante interessante, por exemplo, a área do calçado técnico, partilho sempre com os meus antigos colegas e digo, há uma coisa importante de dizer que é, a sustentabilidade é um grande desafio porque nós trabalhávamos num cenário seguro, a pele era um cenário seguro e então quando tu entras para a área da sustentabilidade é altamente perigoso porque parece espetacular e até passa neste teste, mas há sempre um risco de não ser durável, há sempre um risco de alguma coisa não ser exatamente como esperado porque estamos a pisar caminhos que ainda não foram trilhados e por isso a partilha, a colaboração, acho que mais do que nunca é importante para que vamos aprender uns com os outros, eu até digo isto, que é, nós estamos há 1 ano e tal para introduzir a pele de cato e não conseguimos introduzir porque fizemos testes de uso e o material decompõe-se muito rapidamente. Recebemos agora uma amostra que vai para o Centro Tecnológico nova do material. Ou seja, é uma grande insegurança, são materiais muito caros, mas que não existe ainda ninguém que fez um sapato com pele de cato. Nós queremos, por um lado, ser os primeiros, mas por outro lado é uma grande dúvida se pode ser um grande falhanço, não é? Um fracasso. Por isso acho que é muito importante a partilha, quer por parte de todos que estão na indústria, mas mesmo em termos, eu penso que isto é muito importante, mesmo fora do calçado, ou seja, eu pelo menos recebo contactos de pessoas com marcas na área do têxtil, marcas sustentáveis, que no fundo andamos todos um bocadinho aos papéis à procura de soluções, por isso é muito importante este apoio, e é esse o sentimento que eu tenho, é de muita colaboração, de muita entreajuda. Reconhecendo o benefício, não é, que estas inovações trazem para a indústria no seu todo e não apenas para uma empresa. Ana Maria, já agora pergunto-lhe, falou aí, está há 60 anos no mercado, não é? Que evoluções é que tem conseguido perceber nesta indústria no que respeita à sustentabilidade, no que respeita a esta colaboração entre as várias empresas, de há 60 anos para cá? Esta questão da sustentabilidade está agora na ordem do dia, mas não é propriamente nova, não é? Já é uma necessidade há muitos e muitos anos. Qual é a evolução que tem sentido deste ponto de vista? Eu penso que nas empresas que, como eu, têm 60 anos, se ainda existem, só por si já são sustentáveis, não é? Portanto, essa é de uma forma. De empresas novas, vemos que há uma grande preocupação, efetivamente, de criar de raiz, em que a palavra aparece logo, digamos, nos produtos que procura. Infelizmente, não há muita gente informada como a Adriana sobre os materiais alternativos ou até o que é sustentável, mas só pelo facto das pessoas já se preocuparem com isso, para mim já é importante. E portanto, compete-nos a nós, empresas, também, educarmos as pessoas que nos abordam, e passarmos o máximo de informação possível e depois deixarmos do outro lado as escolhas que queiram seguir, dentro dos caminhos que queiram seguir, porque é verdade que anda muita gente à procura de produtos feitos de pele de cato, que tem que vir do México, mas nada ainda está testado, não é? E é perigoso para uma empresa como a nossa, que vende produtos
para toda a vida, digamos, trabalhar este tipo de produtos que depois podem querer do outro lado a mesma resposta que nós damos à pele. E para nós torna-se complicado. Eu quero dizer à Adriana que nós somos muito procurados e fazemos, não temos qualquer problema em trabalhar produtos alternativos à pele, desde que não venham lá carregados de petróleo, não venham em rolos de 600 metros a fazer 5.000 quilómetros. Mas acho que durante muitos anos as empresas quiseram vender produtos, preços e muita quantidade. Hoje, mesmo, e penso que o calçado está a atravessar esta fase de que hoje procuram-se menos quantidades, produzir menos quantidades, mais vezes, com séries mais pequenas, e isso vai obrigar também a indústria. Penso que esse será talvez um dos maiores desafios, porque a nível de materiais, o Centro Tecnológico está muito à frente relativamente aos testes que faz e pode dar resposta ao setor. O facto das pessoas se adaptarem a ter que produzir menos quantidades, isso sim vai ser um desafio, quanto a mim, muito grande para o setor. Nós estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu gostava muito de ir aqui à caixinha de perguntas. Ao longo da nossa conversa, algumas pessoas que estão a assistir ao debate colocaram algumas questões e eu se calhar ia aqui ao Hugo com uma questão do Nuno Marinho, à qual, aliás, a Diana já deu aqui resposta. O risco da sustentabilidade desmedida e apenas com propósitos comerciais pode ser mais prejudicial do que benéfica. Como contrariar isso? Eu não sei, Hugo, se tem aqui alguma coisa a responder ao Nuno, só para encerrarmos aqui a nossa conversa. É evidente que ser sustentável ou escolher produtos naturais é uma aposta, mas nós temos que estar cientes desse risco e, como a Adriana disse muito bem, nós temos que fazer produtos não só pelo conceito, mas também produtos que durem e que tenham uma expectativa de vida normal. Portanto, aí eu acho que tem que haver muito cuidado quando se utilizam esses termos, testar muito bem. Nós temos o Centro Tecnológico que nos pode ajudar nesse aspecto, quer com os equipamentos de laboratório, quer com a sua experiência. Antes de pôr no mercado, testar os produtos, testar em uso também, para depois não termos esses problemas. É o que eu lhe posso dizer. Ou seja, se temos ao dispor estas ferramentas, informação dos fornecedores, alguma partilha de algum conhecimento entre os vários players, e depois temos o Centro Tecnológico que nos pode ajudar na parte laboratorial. Muito bem. Muito obrigado, Hugo Pinto, da Itaflex, Ana Maria Vasconcelos, da Belcinto, Adriana Mano, da Zuri. Ficávamos aqui agora o resto do dia. Eu já senti que tinham muito mais para dizer, mas chegamos ao fim do nosso tempo. Vamos ter uma semana inteira para discutir estas questões. Relembro só a quem nos está a assistir que amanhã existe mais um webinar, às 5 também da tarde, o futuro do couro. Convido todos a assistir. Muito obrigado e boa tarde, boa semana.